palavra a coordenação de plenário para a leitura de eventual ata a aprovar. Ata da 24ª sessão ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 8 dias do mês de agosto, às 10h15 do ano de 2018, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não havendo matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo Brito. TC 869/2018, TC 1459/2009, entre outros relacionados com aplicação de multa, aprovados acordo 868 a 872. Observação. O processo TC 1459/2009, o conselheiro Rodrigo Siqueira e o conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel votaram divergente. Portanto, o conselheiro relator Anselmo Brito foi voto vencido. TC 12.732/2017, TC 13.255/2016, TC 12.603/2008, TC 7065/2014, TC 12.948/2017, TC 3611/2014, TC 11.053/2016, TC 12.33/2016, TC 621/2017, TC 402/2017, TC 24/2016, TC 2938/2013, TC 2930/2013, adiados para a próxima sessão. Relator, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 8326/2018, TC 6645/2017, entre outros relacionados com a apresentação e aplicação de multa. Aprovados acordo 873 a 886. Relator, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Todos os processos da relatoria foram retirados de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente disse que encaminhou a presidente do Tribunal de Contas o memorando atendendo à solicitação do conselheiro Anselmo Brito, para que as sessões da 2ª Câmara sejam transmitidas pela TV Cidadã, e que na semana que vem estará de férias e só retornará com 15 dias. O senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel comunicou que na próxima semana estará ausente, por motivo de participar de um curso no estado do Maranhão, em São Luís. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação a ata. Como voto, conselheiro Sérgio Maciel. De acordo, senhor presidente. Como voto, conselheiro Roberto Pires. De acordo, senhor presidente. Aprovada. Tem mais alguma ata para ser lida? Obrigado. Aqui, né? Isso. É bom, obrigado. Sim. Antes de adentrarmos
De fato, a pauta da sessão de hoje está franqueada a palavra. Ninguém quer fazer uso da palavra, então, para a relatora, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhor conselheiro substituto, senhora procuradora do Ministério Público de Contas, tenho a relatar processos que tratam de sancionamento em razão de descumprimento de disposição regulamentar dessa casa, especificamente a Instrução Normativa número 002/2010, que trata das remessas do SICAP a essa Corte de Contas. Em razão desse descumprimento, que passa a relatar, os processos são o 6.226/2015, do Fundo Municipal de Seguridade Social dos Servidores de Champreta. O gestor é o senhor Márcio Eusébio de Vasconcelos Teixeira, e aqui refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.232/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Pindoba. O responsável é Raquel Esteves Vasconcelos Nunes e refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo 6.257/2015 do Fundo Municipal de Previdência Própria de Viçosa. O responsável é Maria Delma Carnaúba Passos e refere-se à sexta remessa do ano 2014. Processo 6.246/2015 da Prefeitura Municipal de Maribondo. O responsável é Antônio Ferreira de Barros. Refere-se à quarta remessa do ano 2014. Processo seguinte é o 7.402/2017, do Consórcio Regional de Resíduos Sólidos da região da Zona da Mata Lagoana. A gestora responsável é Ana Renata Purificação Moraes e refere-se à primeira remessa do ano 2017. Processo 10.875/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Penedo. A responsável é Vera Lúcia Oliveira Costa e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 7.043/2017 do Instituto de Previdência Social de Junqueiro. O responsável é Luiz Diego Teles Gonçalves e refere-se à quinta remessa do ano 2015. Processo 6.242/2015 da Prefeitura Municipal de Champreta. O gestor responsável é o senhor Audálio de Vasconcelos Holanda e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 7.042/2017 do Instituto de Previdência Social do município de Junqueiro. O responsável nos autos é o senhor Luiz Diego Teles Gonçalves e refere-se à terceira remessa do ano 2015. O processo seguinte é o 14.573/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Campo Alegre. A responsável é a senhora Isis Roberta da Costa Mainar Vieira e refere-se à quarta remessa do ano 2015. O próximo processo é o 6.149/2015 do Fundo Municipal de Saúde de Atalaia. A gestora responsável é a senhora Michele da Silva Oliveira e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 14.559/2015 do Fundo Municipal de Assistência Social de Junqueiro. Aqui a responsável é a senhora Maria Silvana da Silva Pereira e refere-se à quarta remessa do ano 2015. Processo 6.572/2017 do Serviço de Água e Esgoto do município de Campo Alegre. A responsável é a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à primeira remessa do ano 2015.
processo seguinte, concluindo, o processo 6.569/2017, também do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Campo Alegre. Da mesma forma, a responsável é a senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque e refere-se à quarta remessa do ano 2015. Como eu frisei no início da relatoria, senhor presidente, em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, os responsáveis foram notificados por meio de ofícios encaminhados juntamente com aviso de recebimentos. E verificou-se que eles não apresentaram manifestação de defesa ou de justificativa para o envio das remessas fora do prazo regulamentar. Dessa forma, o voto em todos os processos é no sentido de aplicação de multa no valor de 100 UPFAUs aos responsáveis, com fundamento nos artigos 45 e 48, inciso 2º, da Lei número 5.604 de 94, em decorrência do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo, portanto, o prazo estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa número 002/2010. Também voto por cientificar os gestores do inteiro teor dessas decisões para que proceda no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal a crédito do Funcontas, em consonância com o disposto no artigo 2º, inciso 4º, da Lei 6.350/2003. Alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme disposto no artigo 31, inciso 2º, da Lei 5.604 de 94 e artigo 157 a 205 do Regimento Interno desta Corte de Contas. Cientificar também a direção do Funcontas para o cumprimento dessas deliberações, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto no artigo 200, parágrafo 1º e 201, caput do nosso regimento interno. É como voto todos os processos, senhor presidente, senhor conselheiro substituto e senhora procuradora do Ministério Público de Contas. Com a palavra o doutor do Ministério Público. Como relatado, todos os processos, em todos eles foi verificado o descumprimento à obrigação de remessa. Todos os gestores foram notificados e não apresentaram defesa. Sendo a verificação do fato gerador um fato objetivo e não havendo nenhuma defesa que afaste essa configuração, o Ministério Público opina pela aplicação de multa aos gestores. Em discussão e votação. Como voto, o conselheiro Alberto Pires. Acompanho o relator, senhor presidente. Também acompanho o relator. Aprovados. Excelência. Senhor presidente, aí esgoto minha pauta para esta sessão. Com a palavra o conselheiro Alberto Pires para a relatoria. Sem pauta para hoje, senhor presidente. Assim sendo, excelência, dando continuidade, tenho vários processos para o dia de hoje. Começarei pelos processos de aposentadoria, transferências para a reserva, pensão por morte e assemelhados. Informo a Vossas Excelências que vou fazer aquela leitura tradicional, onde cito o número do processo e o nome do beneficiário interessado. Assim sendo, em processos de transferência para a reserva, temos no número 1233 de 2016, como interessada, a senhora Sandra Márcia de Albuquerque Rocha. No processo 11053 de 2016, o senhor Djalma Cândido da Silva.
já no processo 24 de 2006, do senhor Gilberto Rodrigues Pereira. No que diz respeito às aposentadorias, temos processo 12603 de 2008, a interessada Josefa Balbino dos Santos, processo 3611 de 2014, interessada Vera Lúcia de Oliveira, processo 7065 de 2014, interessada Zélia Silva Pereira, e processo 12948 de 2017, Maria Aparecida Menezes de Albuquerque é interessada. Agora, com relação aos processos de pensão, temos os de número 621 de 2017, a beneficiária Letícia Gomes Mendes. No processo 402 de 2017, a beneficiária Gerivânia Paulino da Silva. No processo 13255 de 2016, os beneficiários são Maria Jacira da Silva Santos e Alisson Mateus da Silva Santos. E por derradeiro, no processo 12732 de 2017, temos como interessada a senhora Priscila Máximo das Neves Nascimento. Excelências, tendo em vista que o processo seguiu o trâmite correto dentro da Corte de Contas, estando com a documentação apropriada para análise e deliberação desta Corte, trazemos votos no sentido de que haja o registro da liberação e julgamento desta Câmara para os atos de aposentadorias, pensões e reservas aqui declinados na forma da Constituição, especificamente aqui do Estado de Alagoas, com base no que dispõe a matéria regida e capitulada nas formas do artigo 97, inciso 3º, na linha B, para também cientificar os gestores, e ainda sendo o caso, da Secretaria de Gestão Pública, dos órgãos de origem, quando couber, inclusive do Instituto Previdenciário e de outros órgãos previdenciários, acaso não seja somente do Estado, respectivas sobre o teor destas deliberações. E quanto aos últimos, os órgãos previdenciários, informados da possibilidade da realização da compensação previdenciária e também da remessa destes para a guarda da documentação original que guarnece os referidos processos. Como voto, excelências, com a palavra o do Ministério Público. Em todos os processos, aparecerem escritos do Ministério Público de Contas pelo registro dos atos, e eu ratifico essas manifestações aqui nesse momento. Em discussão e votação, com o voto do conselheiro Sérgio Maciel. Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Como vota o conselheiro Roberto Pires. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. Excelência, eu trago agora processos de sancionamentos, também da mesma forma que o anterior. Farei aqui um relato bem sintético, que trago no processo 7253 de 2010, o não envio de termo de apostolamento ao contrato número 11 de 2009, celebrado com a empresa Papelaria Veríssimo Limitada. Aqui, o Estado de Alagoas, evidentemente, por intermédio de sua Secretaria do Estado de Educação e do Esporte. Trago o valor da multa de 100 UPFAUs,
neste processo, como em todos os outros que vou relatar, a defesa foi considerada insubsistente na forma do parecer 391 de 2017. Por isso, estou trazendo o seu sancionamento no patamar mínimo aqui de 100 UPFAOs. Tenho também aqui um sancionamento ao gestor do Ministério Público do Estado de Alagoas, na época, no processo 7568 de 2011, pelo não envio, no prazo previsto, do 8º termo aditivo ao contrato celebrado com a empresa Vasconcelos e Evangelista Limitada, também entendendo a aplicação da sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAOs. Defesa subsistente com a participação ministerial no parecer 2451 de 2017. Trago o processo 13160 de 2009, que é o não envio do contrato 64 de 2008, celebrado com a empresa Proad Informática Limitada, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Também defesa subsistente na forma do parecer 2389 de 2017, sanção em seu patamar mínimo de 100 UPFAOs. E por derradeiro, trago o processo 12085 de 2017, é um descumprimento de diligência e ou sonegação de documentos requisitado por meio dos ofícios 113 e 125 de 2017 da lavra de nosso gabinete, em que foi apresentada defesa. Esta foi considerada insubsistente na forma do parecer 4128 de 2017, e aqui a sanção mínima de 50 UPFAOs. Excelência, tendo em vista que as situações no mundo fático estão subsumidas à previsão normativa, entendo que não resta saída a não ser aplicar essas sanções aos gestores, com base nos artigos 45 e seguintes, sem esquecer do seu parágrafo 1º da Lei Estadual 5.604 de 94, e repetidos aqui a partir dos artigos 203 no regimento interno, assim como do disposto nas resoluções normativas número 1 de 2003 e número 2 de 2003. Cientificar os gestores para, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado, faça o recolhimento a crédito FUNCONTA segundo sua lei de regência. Da mesma forma, cientificá-los que a inércia quanto a este procedimento poderá ocasionar um encaminhamento dos eventuais títulos executivos para ação de cobrança, a PGE, determinar o desentranhamento de documentos eventualmente enviados em suas defesas, para que tenham tramitação, para que sigam, na verdade, sua tramitação normal, guiando a liberação futura por esta Corte, remeter os processos ao FUNCONTAS para as medidas de sua competência, inclusive para a cientificação, conforme previsão da lei orgânica, evoluir o processo do gabinete do relator para as medidas que se fizerem, para outras medidas que se fizerem necessárias. Excelência, antes de passar a palavra ao Ministério Público, eu vou aproveitar o ensejo, queria que ficasse registrado, consignado em ata, que estou retirando de pauta os processos 7920 de 2017, 3819 de 2017, 7409 de 2017, 10982 de 2017, 7481 de 2016 e 10
838 de 2014. Segundo me informa a minha assessoria, que houve um equívoco de publicação em virtude também do equívoco em ter sido colocado na pauta para o dia de hoje. Já aqui informando que esses processos eles já estão lançados na pauta do dia 25 de setembro. Queria confirmar isso aqui. Os 25 de setembro estão muito para frente, né? Mas não seria 25... 25 de agosto, mas não tem sentido 25 de agosto, porque 25 de agosto seria um sábado. Nós temos que verificar, de qualquer forma, se estiver muito para frente, trazer para uma pauta mais próxima, tá? Verifiquemos o calendário. Processo 7920 de 2017. E 25 de setembro é uma terça-feira, seria pleno. Ainda tem mais essa. Então, se há assim, vamos corrigir este equívoco, tá? 5. Não 25, 5 de setembro, é isso? Sim. Então é isso, corrigindo, Excelência. Na verdade, está pautado para o dia 5 de setembro. Deixa eu dar uma verificada aqui. 5 de setembro seria uma quarta-feira. Estou repetindo, doutora Estela, 7920 de 2017. Só o primeiro que eu Só o não primeiro consegui tá. 79 em 2017. Aí depois eu passo aqui a coordenação plenária para fazer o batimento. Devolvo a folha para controle. Então, com a palavra do doutor Ministério Público. Em relação aos processos 7253-2010, 7568-2011 e 13160-2009, o parecer do Ministério Público nos processos foi no sentido do reconhecimento da prescrição. Acredito que tenha havido algum equívoco quando foram relatados os processos, porque não chegou nem a haver análise do mérito da defesa, né, a fim de considerá-la insubsistente. A manifestação foi realmente no reconhecimento da prescrição. E, em relação ao 12085, houve um pequeno problema de controle de pauta aqui e o processo está constando para mim como se fosse um registro de admissão. Foi um equívoco nosso. Eu gostaria, se fosse possível, a gente ter acesso ao parecer do processo 12.085 de 2017 para que eu pudesse me manifestar com mais segurança. Também gostaria que os processos 7253 de 2010, 7568 de 2011 e o 360 de 2009 viesse aqui que eu dei uma olhada, por gentileza. Silêncio. Deixa aí. Posso dar continuidade? Posso dar continuidade aqui? Pode sim. No parecer 12.085 de 2017, o parecer da 4ª Procuradoria de Contas no sentido da aplicação de multa. Por insubsistência da defesa. Então, assim, eu concluo a manifestação do Ministério Público, fazendo novamente essas colocações. Em relação aos processos 7253-2010, 7568-2011 e 13160-2009, a manifestação do Ministério Público é pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal e, em relação ao 12.085-2017, pela aplicação de multa. Excelências, quero só fazer aqui o esclarecimento. De fato, assiste razão ao Ministério Público. No meu voto também,
há essa referência que foi reconhecida a prescrição em todos os pareceres do Ministério Público nos outros 3 processos citados, embora na leitura que eu faço aqui de forma célere tenha constado indevidamente, como é prática, apenas repetiram a questão da defesa subsistente, mas, de fato, nos nossos votos, assim, o reconhecimento ou a indicação ministerial quanto à questão da prescrição. E aqui, evidentemente, eu faço apenas uma contraposição, como, aliás, é conhecido o meu posicionamento a respeito, tendo em vista achar que essa pretensa prescrição tem natureza decadencial e a depender de como se considere, uma vez o poder jurídico, o poder potestativo do tribunal já em funcionamento, seria caso até de imprescritibilidade, mas, ainda assim, informando que nós entendemos que, ainda não havendo a questão específica, legal, a dar contorno aos institutos da prescrição e da decadência, entendo que deveríamos, se fosse o caso, adotar o prazo prescricional previsto, se não me engano, no artigo 205 do Código Civil, tendo em vista a competência privativa da União para tratar sobre o tema e demais razões dos meus votos orais e escritos, inclusive trazendo alguns precedentes aqui, quando fomos vencedor, para lastrear a nossa posição. Essa justificativa é que eu faço, mas em discussão e votação esse processo. Em votação, como voto, conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, nos processos TC 7.568, 2011, TC 13.160, 2009 e TC 7.253, 2010, eu acompanho a manifestação do Ministério Público de Contas pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Nos demais processos, eu acompanho Vossa Excelência na aplicação da sanção. Como vota o conselheiro Roberto Pires. Senhor presidente, data vênia, também acompanho o voto do conselheiro substituto Sérgio Maciel, no sentido de reconhecimento da prescrição e dos demais processos da mesma forma. Então, vencido o conselheiro relator Anselmo Brito, para os acórdãos respectivos, ou para o acórdão respectivo, o conselheiro Sérgio Maciel, iniciador da divergência. Excelências, tenho outros processos, são os processos que também gostaria de fazer uma leitura rápida. Todos são pelo registro das suas legalidades. São processos em que se faz aquele controle da legalidade de ato de gestão. Quaisquer dúvidas, eu poderia acessar o voto de forma integral e fazer as explicações necessárias. Então, no processo 2938 de 2013, que é um contrato firmado entre o Estado, através de sua Secretaria de Saúde, com a empresa Janssen Farmacêutica Limitada, cujo objeto é o fornecimento de medicamentos. No contrato 2930 de 2013, também do Estado, através da Saúde, com a empresa Fiore Veículo Limitada, com objeto a aquisição de um veículo tipo van de 16 lugares. No processo 11.164 de 2009,
é o Estado, através da Secretaria do Estado da Mulher, Cidadania e dos Direitos Humanos, com a empresa Supermotos Comércio de Veículos e Peças Limitada, cujo objeto é a aquisição de veículo automotor. Processo 5267 de 2013, contrato da Saúde do Estado com a empresa PMH Produtos Médicos e Hospitalares, cujo objeto é a alocação de equipamentos automatizados de hemogramas com fornecimento de reagentes. No processo 3192 de 2013, a Saúde, com a empresa IBF, Indústria Brasileira de Filmes S.A., cujo objeto é a aquisição de filmes para raio-x. E, por derradeiro, no processo 3499 de 2013, mais uma vez, é um contrato firmado pela Saúde com a empresa Otriala Comércio, um atacadista de produtos médicos hospitalares limitada, EPP, cujo objeto é a aquisição de um aspirador vacuômetro e frasco de vidro com tampa e suporte. Em todos esses processos, Excelência, seguir os trâmites legais com os parecidos respectivos, entendo que também, não havendo situações outras que os infirmem, que esses atos de gestão eles podem ser julgados, registrados, tendo em vista a legalidade dos mesmos. Então, Excelências, nesses processos é dessa forma que voto, com a palavra do outro Ministério Público. Eu apenas ratifico todas as manifestações que existem nos autos pela regularidade das contratações. Em discussão e votação, conselheiro Sérgio Maciel como voto. Acompanho o voto de Sua Excelência, senhor presidente. Senhor Roberto Pires como voto. Também acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Excelências, por último, eu tenho mais de 2 processos. São 2 denúncias. A primeira delas é relativa ao processo 16.090 de 2017. É um ofício comunicado do FNDE, trazendo aqui relatório de fiscalização realizado pela CGU, informando supostas irregularidades na aplicação dos recursos do fundo com relação ao prefeito à época e a 3 secretários municipais de educação, todos vinculados ao município de Palmeira dos Índios. As suas gestões vão de 30 de julho de 2012 a 23 de março de 2015, de 27 de março de 2015 a 1º de setembro de 2016 e, por derradeiro, há um secretário em que a gestão, os atos de gestão começariam em 1º de setembro de 2016. Informação essa colhida no SICAP, conforme a tabela anexada nos autos, à folha 35. O relatório apresenta resultados obtidos pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, decorrentes de fiscalização que abarcou o período compreendido entre 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2016, com o objetivo de avaliar a aplicação dos recursos do programa 2080, Educação de Qualidade para Todos, a ação complementação da União ao Fundeb, e concluiu pelo prejuízo ao erário na ordem de R$ 2.843.369,02, sendo que foram verificados nos seguintes atos: compra excedente de material paradidático no ano de 2016, no valor de R$ 977 mil, estou aqui arredondando para mais.
de transporte escolar com recursos do fundo de cerca de R$ 1.650.000, também arredondando para mais, e pagamento em duplicidade no valor de R$ 218.000. Constam dos autos também cartilha intitulada Subsídios ao Ministério Público para acompanhamento do Fundeb, folhas 9 a 27, idealizada para favorecer a aplicação da própria lei do Fundeb. Seguindo a tramitação normal, o processo foi enviado ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 4337. Excelências, esse é um sintético breve relatório. Excelência, com a palavra. O parecer do Ministério Público, ele é adstrito à admissibilidade da representação, tendo em vista que estão presentes os requisitos regimentais, como a identificação do representante, a competência do tribunal sobre a matéria que é ventilada e a existência de indícios daquilo que se alega, a plausibilidade, né, do que é alegado, é uma manifestação do Ministério Público, foi pelo conhecimento e processamento da denúncia. Excelência, eu já peço licença para saltar a questão da competência e da admissibilidade, inclusive aqui apoiado nas palavras da procuradora, e já vou direto ao voto. Trago o voto, Excelência, no sentido de receber a denúncia, né, promovida pelo FNDE, conforme o item 7. O item 7 aqui trata da questão da admissibilidade, que aponta indício de descumprimento das normas legais na aplicação de recursos do Fundeb pelos gestores do município e da Secretaria da Educação, também municipal, durante os exercícios de 2014 a 2016. Citá-los para, querendo, no prazo de 15 dias, manifeste a respeito, tendo em vista a faculdade constitucional e já, inclusive, querendo também, encaminhe documentação que entenderem necessárias e ou comprobatório das eventuais justificativas. Sobrestar o presente processo do relator para os meios que sejam necessários, publicizar a decisão. Também é só admitindo a denúncia e o seu consequente processamento. Assim que eu voto, Excelência. Em discussão e votação, como voto, conselheiro Sérgio Maciel. Acompanhe Sua Excelência, senhor presidente. Como voto, conselheiro Alberto Pires. Também acompanho o senhor presidente. Aprovados. Tem uma outra denúncia, Excelência, no processo 7394 de 2018. Não está naquela relação, só quero confirmar. É uma representação, Excelência, da empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Limitada em face da Agência de Modernização da Gestão de Processos, ANGESP, em decorrência de supostas irregularidades apontadas na condução do aviso de cotação ANGESP 60 de 2018. Destacadamente, quanto ao seu requisito legal ou até mesmo constitucional, principiológico da publicidade, buscando preliminarmente o deferimento de medida cautelar para a suspensão do processo administrativo 4105-714 de 2016, que originou, em outras palavras, um aviso de cotação realizado em 2018 dentro de um processo administrativo que começou em 2016. O procedimento em apreço tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento de transações comerciais com rede de estabelecimentos credenciados, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, compreendendo a realização de orçamento de materiais e serviços especializados de manutenção veicular para atendimento da frota de veículos e equipamentos operacionais. A denunciante narra ter tomado conhecimento do referido aviso de cotação com a sua publicação no Diário Oficial do Estado, edição de 28 de maio de 2018. Ocorre que,
ao buscar o respectivo instrumento convocatório no sítio eletrônico da ANGESP, não teve êxito. E, de igual forma, nas tentativas posteriores de contato por telefone e por e-mail, conforme busca demonstrar por meio dos documentos colacionados aos autos. Nos autos, não é evidenciada nenhuma resposta da denunciada às tentativas supramencionadas da empresa. Além disso, faz constar dos autos indícios de afronta ao princípio da legalidade, como também da legislação própria, ao desconsiderar o prazo mínimo de 8 dias de antecedência entre a publicação do edital e a efetiva entrega das propostas, por se tratar, em seus termos, de pregão eletrônico, submetido, portanto, aos prazos estabelecidos na Lei Nacional 10.520 de 2002. Afinal, pugna a denunciante pela liminar para a suspensão do procedimento ora posto, a cotação de preços, número 600 de 2018, para que a administração possa revê-lo, corrigindo de forma observar os preceitos legais, tornando disponível ao público em conformidade com as normas constitucionais de legislação específica inerentes à administração pública. Os autos seguiram a tramitação regular, remetida ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 17/16 de 2018, e submetidos os autos à análise do relator, por determinada, inclusive, a realização de pesquisa no SIM, com vistas a verificar a existência desse processo administrativo de 2016, pelo menos esse, em tramitação na Corte, sem, contudo, tenha sido localizado, caracterizando, assim, o descumprimento de prazos estabelecidos pelo calendário das obrigações dos gestores públicos do Tribunal. É o simplório relatório. Senhora Procuradora, com a palavra. Em um processo veio ao Ministério Público para análise acerca da admissibilidade e ainda sobre o pedido cautelar formulado pelo denunciante. Em relação à admissibilidade, são verificados todos os requisitos regimentais. O denunciante é uma pessoa jurídica, foi devidamente identificada no preâmbulo da peça exordial. A competência é indiscutível, o Tribunal de Contas, em relação ao procedimento licitatório e contratações realizadas no âmbito estadual. E, em relação aos indícios, né, de irregularidade, estes foram bem postos no procedimento. Avançando ainda um pouco sobre uma análise perfunctória do mérito mesmo do que foi alegado, com vistas a detectar plausibilidade que justifique a expedição de uma medida cautelar suspensiva do procedimento, foram verificadas duas situações. Primeiro, em relação à transparência ativa, em consultas realizadas pela Terceira Procuradoria, não foi identificado no site da ANGESP ou no site de qualquer outro site do Estado qualquer informação sobre essa licitação que pudesse elidir o que foi alegado no processo. E, em relação à transparência passiva, a informação de que, após provocação por e-mail, a ANGESP não teria fornecido ao interessado em participar do pregão aqueles elementos básicos para que ela pudesse vir a competir. Então, nesses termos, o parecer do Ministério Público de Contas é pela admissibilidade e ainda pela suspensão de qualquer ato destinado a dar andamento ao processo administrativo 4105-714/2016, entendendo estar presentes requisitos para a medida cautelar, quais sejam o periculum in mora e o fumus boniuris. Em relação ao descumprimento de obrigação de remessa, eu não sei se seria o caso, conselheiro, de esse processo 2016, ele não ter ainda terminado, né, encontrado um fim, determinado qualquer contratação em seu bojo, então isso tem que ser avaliado, né, se realmente haveria, nesse processo de 2016, já um ato final de contratação que devesse ser remetido ao tribunal. Então, a manifestação do Ministério Público é nesse sentido. Excelência, quanto à questão do processo de 2016, nos autos, não nos permite nem termos a certeza do que cuida do processo, e aqui é apenas uma pequena etapa, uma cotação de preços de 2018 no processo de 2016. Então, a rigor,
quando tem a fase da elaboração do procedimento, de eventuais contratações, isso já deveria, pelo menos, presume, de 2016, ter alguma coisa já no tribunal. Essa é a motivação da pesquisa, não somente a minha informação. Não tem nenhum procedimento que vislumbra aplicar sancionamento ou busca de eventual prejuízo, quer a questão, quer ao Estado e também aqui aos interessados em contratar com ele. Excelências, assim eu peço também licença para saltar a questão da competência e da admissibilidade. Acredito que não há dúvida quanto a este tratamento e já adentro aqui na questão da medida cautelar, faço aqui uns breves comentários, vou tentar ser o mais breve possível. A gente vai realizar a análise da existência para a concessão, evidentemente, da medida cautelar, dos requisitos necessários requisitada pela denunciante para bem resguardar o patrimônio público e evitar eventuais condutas desbordantes do ordenamento jurídico positivado, considerando-se os fatos narrados. Na verdade, a concessão de medida cautelar ela não retira o caráter dialético de uma ação. Na hipótese de concessão, será determinada a citação do gestor e dos demais interessados, prosseguindo a tramitação do processo até outra decisão que poderá confirmar a medida ou revogá-la, caso reste demonstrado o seu descabimento. E, neste último caso da revogação, nem mesmo sendo necessária uma decisão definitiva de mérito para tal. Por outro lado, ausentes os requisitos, o processo também não sofre nenhum prejuízo, porque segue o seu curso normal. Cito aqui sempre a doutrina de Renata Silveira Maia, 2015, página 79, afirma que a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa ou de cautelar baseada na urgência, conforme requerido, os requisitos seriam os seguintes, do entendimento da sapiência de todos, demonstração da probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado final da medida. Observando-se que a fumaça do bom direito, por assim dizer, ela tem que ser apenas provável e que não há, portanto, dever de demonstrar que o direito existe de forma indubitável. Nenhum jogador precisa se preocupar a princípio em buscá-lo, bastando uma mera probabilidade. No entanto, a parte tem um ônus, que é provar no mínimo, ou apresentar no mínimo, indícios daquilo que afirma para bem merecer o que a tutela pretendida. Nos documentos carregados aos autos, restam demonstrados os requisitos da fumaça e do perigo, por assim dizer, novamente. O primeiro é evidente nas alegações da denunciante quanto ao princípios da legalidade e da publicidade potencialmente não observados no procedimento. O segundo, a possível lesão ao erário e até direito alheio, ou até mesmo risco da ineficácia do procedimento instaurado, caso tenha continuidade o certame. Razão que, inclusive, impulsionou o requerimento para a concessão desta medida antecipadamente, visando suspender o segmento do procedimento CP 60 de 2018, a respectiva cotação de preço. Nesta atuada também cito decisão, aliás, várias decisões do STF, que radicaram no entendimento na teoria das competências implícitas, que legitima os membros deste tribunal, na verdade, os tribunais de contas, a expedir medidas cautelares para salvaguardar o erário. Também há remissões na lei orgânica e no regimento interno caseiros, para que se possa utilizar como parâmetros tanto a lei orgânica quanto o regimento interno do Tribunal de Contas da União, naquilo em que a omissão dos nossos principais diplomas normativos não conseguisse ser debelada. Trago mais uma doutrina de Daniel Amorim Assunção Neves,
quanto à questão dos cautelares, até falando das cautelares inominadas, desde que resguarde as situações aqui já postas, que peço licença para também saltar. E, ante o preenchimento, pelo menos aqui, a meu ver, antecipadamente,